que isso influencia na nossa clínica? Estudo retrospectivo, dados importantes. Estudo prospectivo e randomizado com efeito da eletrosensorial em crianças com disfagia e paralisia cerebral é o objeto de discussão dessa publicação de 2019. A referência está aqui na legenda desse vídeo, que eu trago em discussão no segunda com o artigo dessa semana, desse estudo que vem com o objetivo de investigar o efeito da eletrosensorial, não vai ter contração muscular, associada com a fonoterapia na terapêutica da disfagia em crianças com paralisia cerebral. Eletroestimulação essa que foi realizada na musculatura do masseter bilateral. Os autores investigaram esse objetivo e realizaram a pesquisa em 102 crianças com paralisia cerebral de todas as gravidades motoras, então GMFCS de 1 a 5, com média de 4 anos. As crianças foram divididas em dois grupos. O grupo 1, grupo experimental, com 52 crianças, que realizaram eletroestimulação bilateral no masseter, associado com a fonoterapia dita tradicional, e o grupo controle, com 50 crianças, que realizou a eletroestimulação placebo associada à fonoterapia tradicional. Como que aconteceu essa eletroestimulação? A eletroestimulação do grupo experimental foi sensorial, ou seja, não tinha contração, com a corrente galvânica, que é uma corrente que usualmente a gente não usa na reabilitação, porque é uma corrente unilateral, ela promove aquecimento, mas aqui a gente está falando de sensorial. Fora isso, o único parâmetro que eu tenho descrito é que a intensidade era a menor possível a partir do momento que se observava que a criança percebeu o estímulo elétrico. A eletroplacebo do grupo controle era realizada a mesma aplicação de eletrodos, um canal em cada masseter, ligava-se o aparelho, mas não havia ali o aumento da intensidade, então a eletro não estava acontecendo. Os dois grupos realizaram toda essa intervenção terapêutica durante um mês, 5 vezes na semana, por 30 minutos. E o que os autores usaram em termos de escala de indicadores para verificar a diferença de resultado? A avaliação clínica da deglutição, com um protocolo que os autores criaram para essa própria pesquisa, que tinham ali itens como movimentação de língua, mastigação, resíduo em cavidade oral, que foram pontuados pré e pós-intervenção. A escala PED-IT10, que é a versão pediátrica do IT10, que é uma escala de rastreio com 10 itens que visam aí verificar o risco de disfagia naquela criança, e essa escala, quando tem a pontuação de 4 ou mais pontos, identifica o risco da disfagia. E o último indicador, através de um exame objetivo, a nasofibro de deglutição em todas as crianças, e os autores usaram uma escala de 2008 para pacientes pós-AVC, que classificam aí o resultado dessa escala baseando-se principalmente em resíduo, penetração laríngea e aspiração traqueal de 1 a 6 níveis de classificação, sendo que quanto maior o nível, maior a gravidade da disfagia. Vamos olhar os resultados. Com relação à avaliação clínica, os itens que demonstraram resultado positivo com significância estatística a favor do grupo experimental, ou seja, o grupo experimental mostrando significativamente, trazendo o resultado com comprovação a favor da eletroestimulação, foi com relação ao escape extraoral de saliva, movimentação de língua, mastigação, aumento do tamanho do volume da oferta do alimento, então do bocado que essa criança fazia uso, e a duração da alimentação, o tempo de refeição. A maioria dos demais itens, então movimentação de lábio, morder, habilidades em deglutir líquido, pastoso ou sólido, resíduo, deglutição múltipla, regurgitação nasal, engasgos, a imensa maioria, apesar de não ter a significância estatística, obtiveram aí resultado positivo a favor do grupo experimental, o grupo que fez a eletroestimulação. Com relação ao PED-IT10, a escala de rastreio, os dois grupos apresentaram redução da pontuação, ou seja, redução do risco para disfagia, com maior diferença
com significância estatística no grupo experimental, o grupo a favor da eletroestimulação, que fez uso da eletroestimulação. E a NASO, com seus 6 níveis de classificação, houve redução dos níveis, ou seja, melhora em termos da disfagia e deglutição nos 2 grupos, maior para o grupo experimental com significância estatística. Então, a gente tem sim resultados com significância estatística que falam a favor do grupo que realizou a eletroestimulação associada com a fonoterapia. Essa é uma observação importante. A gente não está falando aqui da eletroestimulação isolada. Em discussão, os autores trazem o quanto que esse recurso mostra-se possível associado à fonoterapia nesse perfil de paciente, o quanto que clinicamente nas pesquisas tem se demonstrado o resultado positivo, apesar de não ter aí uma grande comprovação ainda. Esse estudo vem colaborar para isso. E o quanto que eles diferiram dos demais estudos de literatura com relação à região da aplicação. A imensa maioria dos estudos de eletrodisfagia colocam o eletrodo em musculatura supraioide. Eles colocaram em masseter e aí destacando alguns estudos de literatura que demonstram que quando existe uma inatividade do masseter durante a própria deglutição, existe ali uma maior dificuldade na duração de deglutição em termos de musculatura supra e infraioide. Então, que eles apostaram aí, e possivelmente houve um efeito com relação a isso, na estimulação desse grupo muscular para auxiliar a deglutição. E eles trazem aí com relação a uma limitação do estudo, e é algo importante para a gente pensar, que não existe o segmento. Então foi feito um pré e pós, 1 mês, mas a gente não sabe se após 6 meses, por exemplo, essas crianças, esse grupo que apresentou o melhor resultado porque usou a eletro, se eles mantiveram esse resultado, se realmente aí foi mantido o ganho com relação ao uso da técnica. Mesmo assim, a gente pode dizer que esse estudo, em termos de criança com paralisia cerebral e disfagia, começa sim a tatear, apesar de não usar uma grande escala de literatura específica, né, para esse tipo de perfil de paciente, começa sim a trazer resultado muito positivo com relação à associação da eletroestimulação com a fonoterapia para o resultado frente à disfagia. E aí eu vou dar um destaque com relação ao perfil da eletro usado, que é a eletroestimulação sensorial, sem a contração muscular. O que a literatura já começa a aplicar em pacientes em quadro demencial, paciente idoso, em outros perfis de paciente, em criança vindo muito forte, e a prática clínica vem também trazendo essa possibilidade, muitas vezes até de forma mais frequente do que o uso da eletroestimulação motora, principalmente nesse perfil de paciente, trazendo aí um aumento de aferências, trazendo aí a possibilidade de aumento de propriocepção da função e com isso favorecendo as técnicas terapêuticas tradicionais que, associada à eletroestimulação sensorial, talvez tenha aí um perceptual favorecido com esse tipo de recurso. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui para mim nos comentários se vocês fazem uso da eletro, se não fazem, qual a experiência de vocês. Um grande abraço!